Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o foco é total na Lone Wolf Peira do Epic 7. Temos aqui um material bem detalhado, uma análise do Edson Golem, a análise de Lone Wolf Peira e estratégias. A ideia é destrinchar o papel dela, as táticas e o impacto que ela tem no jogo hoje. E olha, a Pérola se consolidou, né? Virou uma das openers mais dominantes, assim, especialmente lá no topo, RTA, Arena. O engraçado é que no lançamento o pessoal ficou meio dividido, mas hoje essa mistura de limpar debuff, dar buff, controlar turno é crucial. Vamos ver isso mais a fundo. Exatamente. E o centro de tudo, como você disse, é a habilidade S3 dela, a Corte da Lua Negra. Pensa só, ela tira logo 2 debuffs dos aliados. Aí ela dá Rampage, que é velocidade e evasão, para os aliados sombrios. Que já é um belo combo para certos times. Com certeza. E para os outros aliados, ela dá o Swift Attack, que é aquele empurrão de 50% na prontidão de combate. Basicamente quem joga primeiro, né? E não para por aí. Não, ela ainda ganha um turno extra para ela mesma. É uma economia de ação, assim, absurda logo no começo da luta. Muita coisa num botão só, realmente. E isso, claro, arma o cenário para aquelas estratégias de cleave, né? Aquelas bem agressivas para tentar ganhar rápido. Perfeito. A S3 é a preparação ideal para um cleave. Mas ela não vive só disso, tem a passiva. A S2, Espírito da Caçadora. Ah, a famosa evasão. Pois é, 50% de evasão permanente. E ainda aumenta o ataque dela a cada turno dela, acumulando até um certo ponto. Mas o ponto-chave, assim, o que realmente faz diferença no ritmo do jogo, no fim do turno dela, ela empurra a prontidão de combate de todo mundo em 10%. Ou 20% se aluvar S3 antes, por causa do turno extra, certo? Exatamente. Isso significa uma pressão constante. Ela está sempre acelerando o time, além de ser difícil de acertar por causa da evasão. Entendi. E a S1, presa da solidão, ela também contribui para essa pressão? Contribui sim. Tem 75% de chance de dar quebra de defesa, que é sempre ótimo, e com Soul Burn vira um ataque em área. E o dano escala com aquele ataque que ela vai acumulando da passiva. Então, tipo, ela não é só uma suporte passiva, ela pode bater, e bater forte às vezes. Faz sentido. E se explica as builds que a análise menciona. Tem duas principais, né? Isso. A primeira é a clássica, a opener rápida. Aqui o foco é total em velocidade. O ideal é mirar lá pra cima, tipo 320 ou mais. O que já sabemos que exige um equipamento de altíssimo nível, né? Não é para qualquer um. Definitivamente. E além da velocidade, precisa de um pouco de sobrevivência, HP, defesa e uns 50% de efetividade para garantir a quebra de defesa da S1. E os artefatos para essa build? A análise sugere o Uber e o Stuv para dar um dano extra, o que combina com o ataque que ela acumula. Ou o Champions Trophy para tentar dar stun, ou até o Warhorn para mais suporte para o time. Ok, essa é a agressiva. E a alternativa? A de segundo turno. Essa é para quem prefere um jogo mais reativo, talvez. Aqui a velocidade é mais baixa, algo entre 260 e 280. O foco muda para resistência, HP e defesas altos. E o artefato muda também, imagino. Muda completamente. Aqui o essencial é o Sweet Miracle. Ele dá mais HP e tem aquela limpeza extra quando ela é atingida, o que ajuda ela a sobreviver o primeiro ataque inimigo para depois usar S3 e virar o jogo. Entendi, uma build para aguentar o tranco inicial. A Spear of Purification também é mencionada como opção. Sim, também serve para essa linha mais resistente. Então, a escolha da build vai depender muito do resto do time e da estratégia geral. Cleave rápido ou um jogo mais longo, de desgaste, o tal do tank down. E a análise cita sinergias boas, né? Com DPS sombrios como a BBK ou o Hewlett, por causa do Rampage. Isso. E suportes que dão proteção ou ajudam a controlar, tipo a Fallen Cecília, a FCC ou a Briar Witch Zéria. Certo. Então, resumindo, as vantagens que a fonte aponta. Limpeza ótima, controle de turno absurdo, muita flexibilidade. Exato, mas tem desvantagens, claro. A principal é a dependência da sorte na evasão, o RNG. Todo mundo já passou raiva com isso, né? Ah, com certeza. E ela é vulnerável a quem corta a prontidão de combate diretamente. E como falamos, a build rápida exige equipamentos muito específicos, muito difíceis de conseguir. Mesmo assim, aquela taxa de vitória de 62,9% em Legend que a análise traz, nossa, é muito alta. Mostra o poder dela. Com certeza. Isso explica por que ela é tão disputada. Muitas vezes é first pick ou banida logo de cara no RTA.
Sem dúvida. E claro, existem respostas, os counters. A análise menciona unidades que ignoram evasão, tipo a Haiyong. Ou openers que conseguem ser ainda mais rápidos, como um RAM bem equipado, talvez com Tagel. Exato. Mas, mesmo com counters, o impacto geral dela no meta, como essa unidade que dita o ritmo inicial, é inegável. Ela força o oponente a pensar em como lidar com ela. Igão, para fechar, a conclusão da análise do Edson Golem é que a Lone Wolf Peter é sim uma unidade de primeira linha. Oferece um pacote muito completo, controle, suporte, limpeza e até um dano considerável. E a recomendação final é bem clara. Build rápida com Yubers para quem quer agressividade, ou a build resistente com Sweet Miracle para um jogo mais reativo. É isso aí. E fica uma reflexão interessante que a análise meio que levanta, né? Até quando esse domínio baseado em parte em RNG, como a evasão, vai durar? Com o jogo sempre mudando, novas personagens, novas mecânicas. Será que vão surgir counters mais consistentes? Ou a Pira vai continuar sendo essa peça central que define o início das lutas? É algo pra gente ficar de olho, com certeza.